isso aí, galera, Zapeando está oficialmente no ar e hoje o programa já começa de um jeito um tanto inusitado, né? Finalmente este jovem rapaz realizou o sonho dele de ficar mais alto, mano. E aí, qual que é a sensação, Dieguinho? Olha, eu nunca pensei que eu ia passar por esse momento. Dieguinho agora, Diegão. E aí você aí de casa deve estar se perguntando, que remédio que o Dieguinho tomou pra crescer? Na verdade, gente, isso aqui não passa de um truque. É que às vezes os nossos olhos enganam o nosso cérebro, né, Andy? Exatamente, Dieguinho. Nem sempre as coisas são o que parecem quando se trata de ilusão de ótica. É, meus queridos, olha, apesar da nossa mente estar sempre procurando motivos para dar sentido para as coisas, às vezes elas parecem meio estranhas, né? E é nessa hora que o nosso olho literalmente começa a ver coisa que não existe, né, Andy? Exatamente, Dieguinho. Não foi dessa vez que a gente conseguiu os poderes do Homem-Aranha, né? Mas calma que você vai já entender o sentido de tudo isso aqui. Convidamos hoje o Marcel, que é professor de Física da Universidade Federal do Amazonas. Chega mais aqui, Marcel. Esse cara aqui vai ser o nosso convidado para dar um rolê nesse lugar, Marcel, que parece que tá bugando o cérebro das pessoas, cara. Mas seguinte, para começar aqui já o nosso papo, o que significa ilusão de ótica? Ilusão ótica já é um campo um pouco mais dentro da neurociência, da forma de como a realidade é projetada na nossa mente, a nossa percepção sobre a realidade. Nós temos 3 tipos, né? A ilusão ótica literal, a cognitiva e a fisiológica. Então vamos dar um rolezão, Diego. Vamos Bora. conhecer um pouco dessas ilusões que tá bugando o cérebro da galera aqui, como esse que a gente tá aqui, que parece que a cozinha virou aqui do nada, né, professor? Ela foi preparada, manipulada, assim, para que a gente tenha uma percepção um pouco do nosso contrassenso, né? É, meus queridos, comecei o programa alto e agora perdi meu corpo. Tá ficando tudo doido aqui. Professor, salva a gente. O que é isso aqui? Me conte que ilusão é essa, que bruxaria é essa? Que doideira é essa, hein, que professor? Guinho, tá tudo certo, Cadê meu corpo? tá tudo guardadinho aí, tá tudo certo. Esse tipo de ilusão é uma ilusão ótica cognitiva, mais precisamente geométrica ótica, né? Esse tipo de ilusão aqui tenta projetar no nosso cérebro uma certa analogia do espaço aqui, né? Na verdade, existem uns espelhos aqui, uma caixa, né? E dá uma percepção de profundidade aqui de espaço, né? O corpo do Dieguinho tá bem guardado aí dentro da caixinha aí e tudo mais. Bom, galera, dando continuidade aqui ao nosso passeio de bugar cérebro, né? Agora o professor ficou um pouquinho pequeno, né, professor? O que acontece aí, mano? O que aconteceu agora? Novamente o mesmo fenômeno, né? Ilusão ótica, né? Geométrica, que o nosso cérebro ele tenta pegar o contorno aqui da figura como ponto de referência para criar analogia de tamanho, dimensão e dar essa ilusão. Pois é, o nosso cérebro acaba recebendo geralmente muitos estímulos por dia. As imagens são captadas pelo nosso olho. Com vários mecanismos que ele tem, ele acaba refletindo aquela imagem na região posterior do olho. E então, o nervo óptico, o nervo que sai do olho até o cérebro, manda essas informações para várias regiões do cérebro, principalmente para a região posterior, que é a área primária da visão. Lá, ele reflete o que o olho está vendo e depois outras áreas do cérebro acabam associando com o que a gente conhece ou não conhece, e em alguns estímulos vem um excesso de luz, de sensação de movimento ou de contraste claro e escuro, e isso por vezes pode confundir o funcionamento fisiológico do cérebro, e assim o cérebro acaba criando essa ilusão que o olho está passando para ele de que um objeto pode estar em movimento ou ter outros formatos, enfim, a ilusão de ótica. Rapaz, Andy, deixa eu te perguntar, o que tu tá vendo aqui, cara, nesse quadro? Mano, eu tô vendo um cálice preto bem aqui assim, velho. Eu só consigo enxergar aqui, ó, 2 pessoas quase se beijando, ou seja, professor, isso aqui também é complexo, né? Uma das imagens famosas na internet também, a galera sempre compartilha aí. Esse é o vaso de Rubin, muito famoso. Ele também é um fenômeno da ilusão ótica cognitiva, causa ambiguidade, né? A gente tem dificuldade de enxergar as figuras, né? Elas fundem esses rostos. É possível a gente enxergar as 2 coisas ao mesmo tempo aqui nesse quadro? Não, é quase impossível, né? Bom, gente, vamos dar seguimento aqui. Esse daqui é um dos meus preferidos, também muito famoso na internet, né, Dieguinho? O seguinte, cara, vou dar 5 segundos agora pra você ir de casa dar uma olhada nessa imagem e você vai me dizer qual dessas 2 bolinhas aqui do meio é maior, mano. Vai, valendo, em 5 segundinhos.
E aí, professor, qual dessas daqui é maior, cara? Tá muito bem. Na verdade, elas são do mesmo tamanho, né? A gente tem Não uma- acredito. Posso provar pra você Não antes acredito, disso, viu? não. Temos Não uma tem como, régua não. aqui, vou provar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aí, medindo aqui, ó, 5,5 centímetros. Conseguiram ver? Agora a gente vai medir essa outra Não é aqui, possível, não. 0,5 centímetros. Ou seja, essa daqui é do tamanho dessa. Mas como assim, professor? Que a gente tá vendo que essa daqui parece maior, essa daqui parece menor. Na explicação dessa percepção errônea que a gente tem sobre as dimensões, ela está no contorno, na verdade, desses objetos, né? Então, o contorno desse objeto aqui consegue dar uma varredura em relação a esse objeto externo, né? Então, isso causa uma referência errônea quando a gente compara os dois objetos. É aquela famosa frase que a gente ouve muito na escola, tudo depende do referencial, né? Pedi pra você de casa agora, mais 3 segundinhos aí pra você. Qual dessas duas linhas aqui é maior? Valendo, hein? Qual das figuras é maior? Parece que a de baixo é maior, né? Mas a nossa régua aqui vai provar que não. Vamos de 42. 42. Aí, E agora, hein? o de cima, De cima. 0,42. 42 não dá não, cara. Isso é bruxaria. Então, na verdade, nosso cérebro está tentando ele tenta buscar um ponto de referência que é exatamente que dá a impressão de que ele é maior. Na verdade, é a referência externa aqui do contorno. Bom, galera, é o seguinte, agora a gente vai dar mais uma oportunidade pra você aí de casa, viver um tipo de ilusão de ótica junto com a gente aqui. Eu vou ficar aqui na frente, vou observar aqui, você vai ter o efeito aí de casa junto com a gente também. Você vai olhar pra essa figura aqui de baixo por 10 segundos e depois olhar pra outra figura por mais 10 segundos e aí vocês vão ver uma mágica acontecer. Então, a partir de agora, 10 segundos olhando pra essa imagem junto comigo, bora! Meu amigo, o quadro do Van Gogh tá todo se mexendo ali, professor. Isso aqui é ilusão ótica fisiológica, né? Essa figura aqui abaixo estimula nossas células cônices bastoneides na nossa retina. A reação química fica ocorrendo durante certo tempo, né? E nós temos um certo tempo de processamento, né? Tudo que a gente enxerga fica processado armazenado durante um certo tempo, né? E quando a gente muda a perspectiva para esse quadro, ele tenta combinar as duas imagens, ele nos dá a percepção de que esse quadro está vivo, né, em movimento. Olha, você aí de casa provavelmente deva estar vendo tudo bagunçado, né? Um monte de graveto. Mas se eu te contar que isso tudo, de uma outra perspectiva, forma uma imagem, você vai acreditar? Olha aí, ó. Agora, de uma outra perspectiva, vira um rosto. Então, esse tipo de ilusão óptica é literal, né? Na verdade, é uma manipulação de perspectivas aqui, sobreposição de imagens. E quando a gente mexe com essas perspectivas, esses pedaços, esses fragmentos, acaba formando uma imagem única, não é isso? E no caso, que são os fragmentos de Dalí. E bom, galera, a gente já desafiou bastante o nosso cérebro hoje, né? Porém, Zapeando é aquele programa de desafios, a gente não ia encerrar sem fazer um desafio final aqui pra testar o nosso cérebro junto com o professor aqui. Dieguinho, o que, que teremos que fazer aqui, mano? Isso aqui é muito legal. Você tá vendo um quadro com algumas palavras, só que aqui você tem que falar as cores e não o que está escrito. Só o que está escrito são as cores. E aí é uma confusão total, né? O nosso cérebro, ele funciona por analogias e busca uma explicação mais coerente, mais rápida, mais óbvia. Então ele está treinado, nosso cérebro, a ler de imediato quando vê esse signo, essas palavras aqui, né? E esse desafio aqui deixa o nosso cérebro dividido, não sabe se nós expressamos o que está escrito ou as cores, né? Vai, Dieguinho, valendo. Verde, vermelho, roxo, amarelo, roxo, que ser rápido, tem que ser vermelho, rápido. vermelho, verde. Não, buguei aqui no verde, não é. Vai lá, Andy. Eu ia falar preto. Vai ficar mais difícil que o professor fazendo. Vai, teste 2, vai. 3, 2, 1, valendo, professor. É laranja. É roxo. Laranja, não, preto. Errado, Vermelho. errado. Tá, mano, até doido, né? Professor, dá uma olhada, vai. Roxo, vermelho, amarelo, verde,
preto, roxo, vermelho, eu acho. Rapaz, tá bom o professor, negócio né, aqui, já foi viu? melhor com a gente. O professor já está acostumado, né, com essas paradas, né? Mas dá uma bugada, né, professor? É difícil, porque o nosso cérebro se divide, né? A gente tem que saber organizar no cérebro aí. E é complicado, um pouco. Ponto pro professor, levou o desafio final, então. Bom, meus amigos, então é isso. Depois dessa bugada de cérebro, né, Dieguinho? A gente ficou um pegamento, né? Nunca mais eu vou confiar nem no cérebro, nem no olho, nem nada mais, né? Aprendemos isso hoje, né, professor? Nem sempre a gente pode confiar no que os nossos olhos estão vendo, né? Não só os olhos, todos os nossos sentidos, né? Na verdade. Conhecimento liberta. Agora, se você de casa ficou curioso também, a gente preparou uma matéria especial lá no nosso site redeglobo.com/Rede Amazônica para você também testar, ver novamente, enfim, né? Quem sabe aprender um pouquinho mais. É isso aí. O Zapiando só tá começando. Fica por aí que tem muita coisa boa. Deixa eu dar uma olhada ali atrás, Dieguinho. O que tem ali? Então, vamos lá.